Bem, eu quis gravar esse vídeo depois de um acontecimento recente para explicar uma coisa que talvez você não tenha entendido. A gente não deve tolerar bolsonaristas. E eu vou te explicar por quê. Eu sou professor de História desde 2009, formado pela UNG, a UNG Dutra, que agora é a Universidade de Santa Amaro, mas eu tenho uma formação acadêmica boa, com maravilhosas professoras e professores, como no caso Rodrigo José Mal Júnior. Será que eu falei correto? Acho que eu não falei certo. Que também é o Mal do Carotos Podres, Sueli Fernandes, Sueli Vasconcelos, professor Hiro. E eu quero nesse vídeo fazer uma homenagem a eles para que eles saibam que o seu aluno defende a todo custo a livre escolha. E quando eu falo livre escolha, é poder ter liberdade para escolher o que quiser. Mas para isso a gente tem que aprender sobre um pequeno detalhe chamado paradoxo da tolerância. Se eu me lembro direito, o nome do autor dessa teoria era Alexander Pope, acho que é isso. E ele dizia o seguinte: que para que você mantenha uma sociedade funcionando e que as pessoas possam ter liberdade de tolerância em diversos pontos, nós temos que banir os intolerantes. Mas que paradoxo é esse, Luiz? Já que, no caso, se nós estamos banindo o intolerante, então nós estamos sendo contra a liberdade dele de se expressar. Então vamos por partes nisso aqui, meu querido. Vamos lá. Depois da finalização, do fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos nazistas e fascistas, respectivamente alemães, italianos, eles fugiram e foram para diversos países. E mesmo que eles não tivessem ido, suas ideias idiotas, porque é como se fosse uma doença, essa questão do fascismo, ela vai se aproveitar das fragilidades de algumas mentes e vai causar mais problemas. E aí o que vai acontecer? Vão haver movimentos dentro de alguns países que vão pregar esses ideais com outros nomes. Uma das provas disso, por exemplo, é que até hoje nos Estados Unidos tem gente que quer mais direitos por ser branco ou ser cristão. Então a gente nota o quanto que essas pessoas não têm conhecimento de que muito dessa ideia ariana e cristã de segunda categoria vem, na verdade, lá da época da Segunda Guerra Mundial, porque o próprio Adolf Hitler era um católico fervoroso, ia sempre para a igreja. Tem uma foto famosa, não vou postar aqui, mas em que ele aparece saindo da igreja. E aí o que acontece? Eu não estou falando com isso que a igreja é responsável por isso, mas estou falando que as pessoas disfarçam atos errados com termos religiosos, a moralidade e os bons costumes devem ser protegidos. Já ouviram isso em algum lugar? Eu poderia falar sobre vários outros termos que eram utilizados pela Alemanha da Segunda Guerra Mundial, que foram utilizados em campanhas brasileiras recentes, incluindo o bolsonarismo. Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre um outro detalhe chamado integralismo. As pessoas normalmente
podem ver os novos nazistas, os neonazistas, em grupos como os ANCAP, os anarcocapitalistas, que é uma desculpa esfarrapada que veio dessa galera querendo fugir das punições que eles mereciam com relação à Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando de uma maneira bem resumida mesmo. Mas havia um grupo dentro do Brasil que era formado por pessoas que iam por esses ideais nazifascistas, que eram chamados integralistas, que um dia até tentaram tomar o poder, mas foram rechaçados do que o pessoal fala do voo das galinhas verdes. Tem uma música, uma marchinha de carnaval, e isso demonstra que dentro do Brasil, graças a Deus, é, e até a Xangô e Tupã, que também são daqui, né? Na verdade, esse pessoal é extremamente burro, mas que tem umas ideias que entram na cabeça de gente que não compreende muito sobre o fascismo. E aí são dominados e não permitem que as pessoas possam se expressar da melhor maneira possível. Uma prova disso foi que a gente, o bolsonarismo sempre falava que não poderia ser processado por falar determinadas coisas, porque era. Mas ele processava muita gente. Procura na internet rapidamente sobre questões de processos que o Bolsonaro enviou com relação à imprensa, a humoristas, a uma galera. E a mesma coisa acontece com relação ao Milei, hoje em dia na Argentina, em que ele está podando quase num AI-5 da vida as emissoras, as mídias e tudo mais dentro da Argentina. Então, estão entendendo agora como é que é essa questão de para que haja tolerância é necessário evitar os intolerantes, acabar com os intolerantes. E uma das provas maiores disso é o monarca. Cara, ele foi a favor do nazismo na internet, nas redes sociais, no YouTube, no streaming. Cara, isso não se faz. Ninguém tem que ser a favor disso. Ah, mas você é de esquerda, Luiz. Cara, eu acho que eu sou o único cara dos últimos tempos que critica tanto a esquerda quanto a direita. A diferença, obviamente, é que eu sou um cara que vai mais para a pauta de esquerda. Mas eu também sou o cara que quando vê que tem algo errado, critico. É difícil de você ver realmente. O meu problema maior é aquele tipo de pessoa que fala: ah, não, a esquerda é errada, não sei o que, não sei o que. Mas enche a gente de informações e se a gente não tiver cuidado, a gente vai aceitar essas ideias sem sentido. É que nem um antigo aluno postou nos stories dele do Instagram o seguinte: vereador de Rio Grande do Sul estava desviando alimentos e dinheiro para si. E ele era do PT. Sim, ele era. E ainda está sendo investigado. Mas também havia um vereador do PL, partido do Bolsonaro, e do União. Então você nota que há uma certa tendência a ser contra a esquerda no país. E a gente está falando do Rio Grande do Sul, onde a sua maioria é de bolsonaristas. Eu não estou falando aqui contra a direita, eu estou falando contra os bolsonaristas, porque deve ter pessoas dentro da direita que têm uma mentalidade mais aberta e compreende. Mas, e é aí que vem o meu pedido. Se é de direita, cara, acaba com, poda esses bolsonaristas, poda esses caras que não estão tendo noção do quão perigoso eles podem ser, porque eles podem causar problemas para vocês, para os partidos. E uma observação bem grande aqui. Aqui em Santa Isabel, nunca houve um prefeito de esquerda. E por que o pessoal reclama tanto de esquerda dentro da cidade? Pense nisso.